Fala, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Os fortes não têm medo de andar sozinho. Para quem não conhece a gente, eu sou o Renan Lessa. Eu sou Carlos Vilela, sou o pai. E eu, filho. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Os fortes não têm medo de andar sozinho. E já para começar o vídeo, deixar claro, a gente não tá aqui dizendo que a gente é forte nem fraco. Então aqui é mais uma vez, é tudo em tema em tom de reflexão. A gente traz argumentos para que possamos nós também refletir e vocês aí tirem as conclusões de vocês. Então, o tema desse vídeo, inclusive, a gente viu até num post do TikTok, eu acho, né, que você mostrou. Num post de uma dessas redes sociais. A gente achou bastante interessante, né? Aquilo fez a gente refletir bastante. E faz muito sentido. Por quê? Porque em diversos momentos da vida, não importa em qual momento da vida você está, você vai ter que tomar decisões que muito provavelmente vai contrariar diversas pessoas. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. Quando você termina lá o ensino médio, você vai escolher sua faculdade. Já começa ali os primeiros embates. Então, qual curso você vai fazer? Faculdade, né? Para quem escolher esse caminho da faculdade. Ali já começam os primeiros embates. Seus pais vão querer que você escolha determinada profissão. Talvez se você tiver um namorado, o namorado vai querer outro. A sociedade vai dizer outro, que você deve escolher outro porque aquele recebe melhor, paga melhor, tem mais status, menos status. E independente de qual caminho você escolha, você vai ter que ter uma certa firmeza de seguir a sua mente, seguir o que você tem pensado ser melhor para você. Afinal, as pessoas ao seu redor, elas têm uma noção do que é melhor para você, mas ninguém melhor do que você mesmo para decidir o que realmente é melhor, porque só você vive com você mesmo 24 horas, as outras pessoas vivem uma fração do tempo ao seu lado, né? E tem uma fração, digamos assim, de conhecimento daquilo que você quer para a vida. Então, quando a gente diz os fortes não têm medo de caminhar sozinho, é nesse sentido, de que você vai precisar ter coragem, porque nessa vida não existe garantia para nada. Então, independente da rota que você escolha, você vai ter que pagar para ver. Essa é a verdade. Seja um caminho, digamos, mais tradicional, então um caminho de faculdade, escolher uma profissão, engenheiro, professor, médico, enfim, qualquer que seja das profissões, digamos, conhecidas, que exigem um certo estudo antes, ou seja, profissões que não exigem um curso superior, né, o curso técnico, que seja empreender, ser jogador de futebol, ser cantor, enfim, qualquer caminho terá suas dificuldades e você vai pensar em desistir em diversos momentos. E aí, nesses momentos que a dificuldade começar a bater, você vai pensar em voltar para o conforto da manada. Como assim o conforto da manada? Voltar para aquilo que a maioria acha que é o certo e não aquilo que você julgou ser o certo melhor para você. Então, realmente, você tem que ter uma força, e essa força, obviamente, é uma força mental, né? É uma força interior, aquela força que vem de dentro mesmo, aquela força do propósito, de seguir seu caminho, seus sonhos, para aquilo sustentar nos momentos de dificuldade. Porque se tem uma certeza na vida, é que a gente vai encontrar muitas dificuldades ao longo das nossas jornadas, né? Independente de qual seja a sua. Dando continuidade, tem dois termos que eu evito falar, até porque eu tenho uma certa dificuldade, até pela minha idade, em lidar com os chamados neologismos, aqueles termos que começou a aparecer agora com a internet e com essa questão agora de redes sociais, Polarização. com essa polarização que nós estamos vivendo, que é uma coisa péssima, né? Essa polarização ninguém ganha. E são dois termos, mas assim, como aqui da gente... Cabe no momento. Né? Cabe no momento, e aqui nada é planejado, então tem dois termos que ajudam a gente a refletir melhor. É o chamado pertencimento e validação. Esses dois termos, na ausência de outros melhores, eles mostram para a gente, muitas vezes, que você andar
com a massa, você andar com a maioria, ele traz aparentemente um conforto. Por quê? Porque é o conforto de que você não precisa pensar. Porque hoje nós temos um grande problema que é a nossa falta de crítica. Crítica não no sentido destrutivo, mas de criticar as coisas de uma forma positiva, né? De uma forma questionar, de questionar. Então tem até um livro, eu até recomendo esse livro, é um livro de um autor, se não me engano, ele é espanhol, chamado Ortega y Gasset, um livro muito conhecido, chamado Rebelião das Massas. E nesse livro ele tem um conceito chamado de homem-massa. O que é o homem-massa hoje? É aquela pessoa que ele faz parte de um aglomerado de pessoas que ele não tem muita dificuldade no seu dia a dia, mas isso é só aparente. Porque também existe uma outra obra, dos sermões do Padre Antônio Vieira, vários sermões, eu não me lembro o nome desse sermão, mas é um sermão onde que o Padre Antônio Vieira dá o exemplo de um peixe menor que fica em cima de um peixe maior. Isso até na biologia tem uma relação. Mensalismo. Mensalismo, mutualismo. Né? Mutualismo é quando ambos ganham. Pessoal, se tiver alguém da biologia aí, corrige a gente. Corrige a gente, mas é quando de cá. E nesse daí, o que o Padre Antônio Vieira fala também? Ele fala que nós não podemos, nós vamos supor que somos o peixinho que está em cima da baleia. Nós não podemos fazer o papel do peixinho, porque se a baleia afundar, se acontecer alguma coisa com a baleia, e nós vamos ficar como? Então, quando a gente fala o termo ser forte, eu acredito que a maior força da gente é a força mental, como o Renan falou. Essa é a verdadeira força. É a força de Davi contra Golias, né? Davi, com uma pedrinha, segundo a palavra, ele venceu Golias. De sei quantos metros. Né? Não é? Então, na verdade, Davi, ele tinha a mente, ele sabia que naquele momento ele seria abençoado. Ele não conhecia Deus profundamente, era uma criança, tudo, mas ele tinha. Esse que é o forte que nós falamos. Sim, é a locomotiva interna mesmo. Não é? Então, assim, a nossa reflexão é no sentido de ser forte, porque nós precisamos ter uma vida própria. Se eu fizer como o peixinho que o Padre Antônio Vieira, ou se eu fizer com esse conceito de homem-massa que Ortega y Gasset traz na obra dele, é como se eu não vivesse, é como se eu entrasse num embalo. E tem pessoas que acham isso importante. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas eu estou dizendo que isso é um grande risco. Ser forte também, você ter vida própria. É um preço também, né? É um preço. Os dois caminhos têm um preço. Isso. Mas esse outro também, por quê? Porque o que você, como pessoa, e eu nem estou falando o lado espiritual, estou falando como humano mesmo, o que nós podemos acrescentar dentro de um embalo, dentro daquela massa, dentro daquele, como diz no vídeo que eu escutei, dentro daquele cardume, qual é o seu objetivo naquele cardume? Na verdade, é se esconder e não precisa pensar. E ser forte é o que nós dois aqui estamos tentando ser, e eu na idade que estou ainda estou tentando ser forte. É isso, é você não precisar se esconder, saber o preço que se paga, mas ainda assim você tentar avançar um pouco nesse sentido, de você construir, levar e enfrentando certas resistências. É o preço a se pagar, né? Porque, veja bem, o preço, como eu falei, e meu pai também apontou essa questão, o preço vai ser pago de qualquer jeito. Não importa você escolher o caminho A, B, C, D, E, F, G, H, você vai pagar um preço, não importa. Se você escolher o caminho de estudar, você vai pagar o preço de estudar. Se você escolher o caminho de não estudar e trabalhar, você vai
pagar o preço de trabalhar. Se você escolheu, se você nem estudou nem trabalhou, você é herdeiro, você vai pagar o preço de herdeiro. Ah, mas não tem preço de ser herdeiro. Tem preço sim. Muitas vezes você vai ser desrespeitado, muitas vezes você vai ter um sentimento de vazio porque você não fez nada. Isso. Então, independente do caminho, não importa quão bom ele pareça ser, tem um preço a ser pago. Então, na verdade, a reflexão é o preço, você tem que escolher na sua vida, no seu modo de pensar, qual preço faz mais sentido para você. Como meu pai usou esse termo, né? O homem massa. O homem massa é aquele que ele tá quase usando em forma de desenho, é aquele que no desenho tem várias cabeças, mas não tem nenhum rosto bem desenhado. É como se ele fica diluído, não tem a aparência do rosto certinha. Ele é só mais uma cabeça. Então ele é uma cabeça em meio de 100 cabeças. Então, de algum modo, essa pessoa, ele tem o conforto ali de não precisar pensar. Ele tem o conforto de, se a massa vai para cá, ele vai para cá. Se a massa vai para lá, vai para lá. Tá errado? Não tá errado. É uma opção. Cada um faz a sua Só opção. que o risco que meu pai levantou é, e se o caminho que estiver indo é pro caminho do abismo? E aí, você, nesse bolo, você não tem uma decisão própria. Você tá no bolo. Então, se o bolo for para lá, você vai para lá. Claro, tudo isso a gente está usando, é uma metáfora. Isso. É uma metáfora, mas como você vai estar ali naquela massa, o pensamento da massa se torna também o seu. Então, sem que você perceba, você age como a massa. Então, não é que as pessoas vão lá, você está andando atrás da pessoa, não é isso. Mas é que você pensa como a massa. Então, o que aquele grupo de pessoas pensar que você tiver naquele bolo, mais tempo ou menos tempo, você vai pensar daquela forma também. Então é o perigo. E se a massa afundar, você afunda. Você afunda também, porque você está pensando daquela forma. Então, quando a gente fala o forte não tem medo de andar sozinho, é nesse sentido, é daquele que escolhe por opção, não é melhor ou pior, aquele que por opção escolhe seguir o próprio caminho. Só que seguir o próprio caminho também tem um preço. Assim como ser homem massa tem um preço, ser um homem forte, homem aqui, sentido de ser humano, homem e mulher. Ser um ser humano forte, caminhar sozinho, também tem um preço. E o preço é o maior que existe, que é o preço psicológico. Porque muitas vezes você vai caminhar e ninguém ao seu redor vai estar pensando como você. Aí o que nós, seres humanos, que temos uma tendência à sociedade, vamos pensar, pô, eu acho que eu tô errado, porque tá todo mundo indo pra cá, eu tô indo pra cá, pô. Então, exige uma resiliência mental muito grande. Mas, se der certo, você vai ter a vida que você quer, vai conquistar aquilo que você deseja, vai viver a vida que você almeja. E se der errado, paciência, na vida não tem garantia. Você não tem garantia de nada. Zero garantias. Nessa vida, não. Então, de que adianta você estar, às vezes, na massa, vencer, mas não é a vida que você queria, entende? Esse é o questionamento que a gente está fazendo. Será que não é mais inteligente, mesmo em meio às dificuldades, em meio a essa dificuldade de ir contra a massa, mas pelo menos você está lutando pela vida que você quer, pelos objetivos que você quer. Porque se você conseguir, cara, pronto, era o que você queria. Então, ser forte nesse sentido, é isso que a gente está querendo dizer. No sentido de não tenha medo de caminhar sozinho, porque em diversos momentos você vai caminhar sozinho e não tem. Por mais que tenha pessoas ao seu lado bem intencionadas, elas não vão poder fazer por você. É você que vai ter que levantar, continuar fazendo dia após dia, deu errado, levanta e faz de novo, levanta e faz de novo, levanta e faz de novo. Então, em última instância, você está sozinho, porque vai depender de você. As pessoas podem te ajudar, mas tem coisas que não tem como ninguém fazer por você, só você vai poder fazer. Então, até que ponto vale a pena você ir no caminho das massas? Que o padre Antônio Vieira fala. Você pagar esse preço de não pensar, esse preço de ter esse conforto psicológico. Ora, é só uma falsa sensação de que você não está pagando o preço. Igual muita gente, né? Ah, eu não vou estudar não, é difícil demais. Beleza, mas você não estudar não quer dizer que você não vai pagar o preço, você vai pagar o preço de trabalhar. Mesma coisa o contrário, eu não vou trabalhar não, vou estudar. Beleza, você não está pagando o preço de trabalhar, mas está pagando o preço de estudar. Então, é bobeira pensar que não tem preço a ser pago, independente do caminho. Por melhor que ele pareça ser, é o melhor dos mundos. Tem um preço a ser pago. Então, o que deve ser feito é
qual preço faz mais sentido na sua vida e nos seus objetivos ser pago para que você alcance aquela vida que você quer. Esse é o nosso principal intuito, de você se questionar quanto a isso. E nada, é um verdadeiro paradoxo. Nada mais confortável do que não precisar pensar. E nada para nos consumir mais do que pensar. Então você vê a importância de pensar muitas vezes ir contra uma maré. Isso, porque às vezes a gente pensa, a gente para pensar, se a gente está acostumado assim numa massa e de repente você, por um instante, você é obrigado a pensar, parece que o mundo está acabando, parece que é o fim do mundo. Aí quando você volta para a massa que você não precisa pensar, alguém fala, ó, você vai aqui assim, ó, chega ali, você só pega e pega essa bandeira e sai gritando no meio da rua. Aí o outro fala assim, não, você pega aqui assim, ó, você pega essa enxada aqui, você capina aqui até lá na frente. Você não vai questionar, mas será que eu preciso capinar mais para dentro, mais para fora, não sei o quê, né? Então, isso é confortável não pensar. Só que não pensar também tem um custo. Tem um custo de não pensar. E geralmente é mais alto. E pensar, bom, eu vou capinar isso aqui, mas eu consigo capinar até aqui, para aqui vai ficar melhor, porque as pessoas vão passar aqui, vai ser assim também nos consome. Então, ser forte no sentido que nós estamos trazendo a reflexão é nesse sentido de você ter a sua independência no sentido de decidir, de ter o seu próprio propósito. Porque se você viver o propósito alheio, parece-me, isso eu já posso afirmar por mim mesmo com uma certa segurança, você viver o propósito alheio não me parece um bom caminho, pelo menos para mim. Ainda que dê certo, porque a gente vê, não é incomum a gente achar, por exemplo, pessoas muito ricas, mas com extremo vazio interior, né? Obviamente, além tão rico que ele só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Então, obviamente, tirando a questão espiritual, que certamente envolve muito isso, né? Sem Deus a gente vai ter um eterno vazio dentro da gente, mas também a questão da satisfação pessoal, daquilo que você faz. Então não adianta. Deu tudo certo na vida. O que é esse deu tudo certo hoje em dia que a gente fala? É o sucesso financeiro, né? Infelizmente, no capitalismo, a gente mede o sucesso basicamente no sucesso financeiro. Então, o que adianta você conquistar seu sucesso financeiro se você não está feliz com a vida que você está levando? Entende? Não vai fazer muito sentido. Infelizmente, você só vai perceber isso lá na frente, quando talvez seja tarde. Então é isso. Eu espero que a gente não tenha ficado repetitivo, porque é um tema um pouco mais abstrato mesmo, então não é fácil. A gente tenta trazer sempre com exemplos para que fique fácil a compreensão. Então já deixem nos comentários se fez sentido o que a gente falou ou se a gente viajou demais na maionese. Deixem nos comentários, dê sugestão de próximos vídeos, de tema que vocês querem que a gente fale aqui. E espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, assim como a gente sempre aproveita nessas conversas. Embora a gente esteja falando, a gente também está aprendendo Depois o tempo a gente todo. vê o vídeo para... Então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.